Tá falando assim, a Rafa trouxe que não é uma rotina assim muito calma, obviamente, porque o assessor tá É. o dia todo ali, tem que se adequar ao horário do cliente, tem essa questão de empreender realmente. A Rafinha, ela tá lá e ela convive com pessoas que elas saem de casa como ser elitistas, mas tem que ter um comportamento de dono, Espírito de empreendedor. sócio, que pensar como o Benchimol pensa, do começo do cargo mais alto, ou do Thiago Mafra, que é o CEO, É. até o estagiário, tem que ter essa cabeça de empreender. Empreender é você buscar soluções, querer fazer mais do que os outros fazem e, assim, ter uma indignação construtiva que é a marca da XP. Como conseguir manter essa pegada XP sem pirar? Como que é o ponto de equilíbrio, Rafa? Como que você consegue hoje dosar para evitar o que muita gente acaba não evitando, que é um excesso de um lado que acaba, assim, do trabalho, que acaba machucando toda outro lado, que é a vida pessoal, e Nossa. tudo degringola. Como que é para Sim, você? sim. Esse equilíbrio, assim, acho que é sempre uma busca, né, obviamente que a gente sabe que o mercado de assessoria de investimentos, como o Ronaldo bem colocou, ele é muito assediado, né, então tá todo mundo ali atrás do seu cliente, então naturalmente você tem que estar muito antenada, você tem que estar ouvindo notícias toda hora e você vive um cenário sempre muito hostil, né, acontece uma coisa lá fora, o seu cliente acaba perdendo dinheiro aqui, acontece movimento contrário ali, você precisa explicar para o seu cliente, então tudo isso acaba te deixando num ambiente de muito estresse. Mas voltando para a pergunta, o que eu acho que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente não pode trocar ali um ambiente do que é realmente importante. Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas que estão próximas, para pares, enfim, acho que o autocuidado, né? Você ter um autocuidado, esse autocuidado vai envolver várias coisas. Se você tem uma religião, alguma crença, espiritualidade, que seja, eu acho que isso pertence ao autocuidado, você precisa buscar sim esse equilíbrio, você precisa buscar de repente um treino, você precisa buscar algo que te faça realmente saia daquela rotina de estresse, aquela rotina complicada. Eu chamo de autocuidado porque cada um vai procurar o que você se sente melhor. Sem aquela regra do acordar às 5 horas da manhã, ler 10 páginas de livro, fazer Que yoga, fazer ótimo meditação. ouvir isso. Não é E assim. se isso for a tua vontade, ok. Não Perfeito, tá faça tudo porque alguém fez, certo. é maravilha. Exato, eu acho que autocuidado, porque você vai entender, poxa, se eu acordo às 7 da manhã, leio um livro, tomo um bom café, consigo dar uma relaxada antes de começar o dia, eu acho isso bem importante, você teve um autocuidado. Se eu consigo já ir para um treino, se eu consigo fazer uma corrida, e se eu consigo ler 10 páginas de livro também, tá tudo ótimo, mas tenha esse autocuidado, É. né, Tem e um tempo que para você, né? tem um tempo para Assim, você. porque se você deixar assim, a hora que eu arrumar um tempo, eu cuido de mim, você nunca vai arrumar esse Não tempo, né? vai, E né, assim, e aí, Rafa, falou muito bem, cada um tem o seu tempo. cada um. Gente, o que eu vejo como maior erro, as pessoas falam, tem que ter uma válvula de escape. A válvula de escape, quando a gente vai buscar, realmente é quando já está no fundo ali das energias, o estresse está, Exato. assim, a válvula de escape é exatamente quando você está numa pressão Você tamanha precisa a ponto de explodir, é, né? é. Não espere chegar nesse ponto de você ter uma válvula de escape. Assim, a válvula de escape ela não é a solução. A solução é você conseguir falar não para algumas coisas, se Perfeito. regrar, se disciplinar, porque para a vida da Rafa, assim, o assessor de investimentos ele acaba tendo que aprender meio que na marra, tá? Porque se ela não for disciplinada, ela não consegue trabalhar. Ela não consegue assim produzir, não consegue dar tração para a carreira dela. É isso. Porque dentro do banco você tem uma limitação que o banco te impõe de horário, de assim, uma agenda fixa. Aqui não, a Rafa é dona da história dela. É. E a liberdade, ela também cobra um preço. Então, Nossa. esse preço ele é bem pago quando você tem ali o mínimo controle, organização e disciplina. É. E falando Organização e assim, disciplina, e é muito fazer assim importante. algo que deixe saudável, pô, cada um tem um gosto, cada um tem uma necessidade. Pô, Sim, para quem tem filho, para mim, assim, minha hora com a minha filha ela é fundamental. perfeito. Assim, tem pessoas que uma hora andando com o pet é fundamental. Tem outras pessoas que uma hora fazendo ali Eu sou tratamento mãe de pet, então eu facial. sou dessa, Então, dessa assim, vibe então, de assim, uma horinha com ele já, então, já assim, tudo isso energiza. daí é gente individual. A gente tem uma mania besta, muitas vezes, de assim, querer falar, mas você tem que fazer isso, não, cada um tem que fazer. Não, Assim, tem pessoas que eu vejo, pô, eu tenho que ter uma hora por dia ali para ver minha série. Cara, tá tudo tá certo. tudo Assim, mas certo. tem esse momento de felicidade, né? Sim, Assim, para sim, você não sim. ficar. Senão o trabalho passa a ser uma coisa que você pega um certo ranço, porque o trabalho ele tá tomando o seu tempo de felicidade. É.
E assim, gente, isso não pode acontecer. E isso acontece muito. Acontece, e não é por culpa do banco. Ah, mas o banco, a corretora me cobra muito. O crescimento nosso, ele tá atrelado a gente saber falar não. Exato. E assim, tem muita coisa que a gente não fala não, sabendo que deveria falar, né, Rafa? Oh, com Assim, tem muita certeza, acho gente. que Eu para vejo assim, com tudo. pessoas, eu falo por mim mesmo. Claro. Tem várias coisas que assim, eu me incluo nessa, mas eu falo bastante. Pô, a pessoa que tem ali assim, uma severa, vamos falar usar preguiça, mas assim, vai, vamos falar assim, aquela pessoa que tem de manhã que dá uma acordada, que a rotina da Rafa, se ela não tiver 100%, ela não produz. De repente fala, pô, acho que você fazer um treino físico te dá 2 ganhos, te dá um ganho ali para tua saúde e tudo Claro, mais, claro. e te dá disposição, porque no dia a dia no advisor, se você não tiver 100%, você Nossa, vai ter você um dia que pega você ali vai uma estar. ligação com o cliente, você já está num dia mais A delicado. energia acabou. É 5 minutos que você precisa. Você Isso. tem, para você ganhar um cliente é uma vida toda. Para você perder ele É é isso. 5 E minutos. assim, gente, nem sempre a gente vai estar 100%. Nem sempre a gente Não, vai ter. Vai ter ilusão. dia ali que a gente vai ter uma briga com o namorado, com a namorada, chutou meteu o dedinho no pé da cama. Bom, todo mundo passa por uma questão difícil. Difícil. Mas você tem que estar pronto para que todos os dias assim, a disciplina sua não deixe que esses dias sejam dias assim É. cruciais na carreira de vocês. Ô, Ronaldo, e deixa eu complementar uma coisa bem legal nesse sentido que você falou dos dias bons e ruins. Eu tive uma conversa recentemente com o Júlio Melo, que é o diretor da nossa operação. Ele me falou uma coisa fantástica, que foi assim, Rafa, sabe que vai. A gente teve uma boa performance no semestre passado, eu consegui ficar entre os 50 melhores assessores da XP, e aí a gente teve esse cafezinho com ele. Ele me falou uma coisa muito interessante, que foi: não deixe esse dia ruim transformar esse seu acordar, esse seu despertar ruim, transformar o seu dia, né? Entenda que é isso que vai tirar você ali e vai colocar você numa alta performance. Porque um dia bom, todo mundo vai acordar inspirado. Todo mundo vai ter um dia que você vai, nossa, hoje eu vou fazer o melhor negócio da vida. Todo mundo vai ter esse dia. Só que todo mundo tem um dia ruim. E é o dia ruim que você deixa a coisa escapar. É esse dia que você tem que falar assim, não. E aí, outra coisa que eu aprendi, Ronaldo, na XP é o seguinte, que consistência, constância é melhor do que intensidade. Então não adianta você sentar no seu computador, segunda, terça-feira, e trabalhar até as 11 da noite. Pegar, fazer tudo que você precisa fazer, colocar ali a sua maior atividade, a sua maior intenção ali e conseguir fazer tudo tal, fechar o computador às 11 da noite. Eu já fiz isso, tá? Eu digo por experiência. E, enfim, 11h30 da noite na frente do computador e vou dormir e tal. Dorme. No outro dia você tá acabado. No outro dia você tá morto. Pra quê? Quer dizer, você às vezes vai demorar 2 dias para se recuperar, né? Porque você passou do seu limite, ficou até 11 da noite no computador, 9 da noite no computador, acordou super cedo, e aí no outro dia você tem uma ligação super importante de um cliente super importante e você não está pronto para aquela ligação. Então, por isso que eu falo, consistência é melhor do que intensidade. Que legal. Seja consistente, tenha uma rotina, dê as suas pausas, almoce com a sua família quando você estiver em casa, não tem problema separar 1 hora e meia, almoçar, ter uma pausa, né? Quem tem família, filhos, enfim, tenha essa convivência com a família. E quando você está na XP, também pare, almoce. Eu falo, gente, isso é importante, porque a consistência é melhor do que a intensidade no final do dia. É muito bem posto na mesa, porque se você analisar assim, de certa forma assim, a consistência, ela te leva assim a uma coisa sustentável. A Sustentável. intensidade não, ela pode assim, é bem dito assim, você pega, por exemplo, fazer uma analogia com um atleta olímpico. Ele tendo a consistência, de repente, ele pode ir muito. Mas Assim, um bom sprint ali na intensidade faz que a pessoa ganhe 100 metros, sim, 200 metros. sim, E assim, a consistência faz que ela ganhe a maratona, né? Então, é isso. assim, a maratona, no mercado profissional, a maratona vale mais. Vale mais. Nas Olimpíadas não tem peso maior ou menor, são Sim, categorias, mas aqui nesse caso é verdade. sim, E sim. assim, tem muita gente que eu vejo com bom sprint, mas que não tem boa consistência, né? Então, assim, você vê aquela pessoa que entrou no banco ali, foi entusiasmada, tal, aí ela começa o primeiro mês ruim, ela desanima, Perfeito. aí tem um colega que tá ali de mal da vida, tá contaminando Já ela, contamina. e aí daqui a pouco aquela pessoa que tava correndo pra caramba, Você ela já vê.
né, broxou. Afastada da cultura da empresa. Aí assim, ela começa lá, o primeiro mês ali, o VR é lindo, o VT também, É. aí depois está reclamando de tudo, tá reclamando do sol, da chuva, e tem pessoas que muitas vezes elas não são tão enérgicas no começo, mas elas vão sendo consistentes e com o tempo até elas vão Construindo. ganhando tração. Muito É. bom, muito bom. Você vê muita gente que peca nisso daí, Rafa? Já viu Nossa, muita gente? eu pequei nisso no começo. No começo, quando Legal. eu entrei na Legal XP, olhar para você e falar, pô, bacana isso. sim. Eu quando entrei na XP, eu tive um primeiro semestre bem desafiador, porque é aquilo que a gente conversou. Você sai de um momento em que você tem das 9 às 6 horas, das 9 às 18, você tem ali toda uma rotina, você vai falar com tal cliente, você vai fazer isso, ótimo. E a liberdade? A liberdade, ela te pressiona de uma certa forma, porque você acorda, teoricamente, a hora que você achar que tem que acordar. Você para de trabalhar a hora que você achar que deve. Você tem todos os clientes ali para atender. Então, dá uma coisa assim. E daí eu errei muito com isso. Eu falei, não, eu vou trabalhar até a hora que eu realmente não estiver aguentando. No começo, né? Abertura de conta, aquela coisa toda. Imagina, no outro dia eu estava acabada. No outro dia Que legal. eu não conseguia. Hoje não, hoje eu vou das 8h30 às 20h, que já é um bom, né, período, que você já tem ali bastante, consigo fazer, às 8 horas eu fecho meu computador, acabou. Obviamente que a gente está falando do mercado financeiro extremamente dinâmico, se a gente tem ali uma oferta pública, um cliente que quer falar 21h, 23h, não tem problema, mas assim, no modo geral, hoje eu percebi isso, que não adianta essa intensidade absurda e depois você baixar a sua energia, melhor você Que ir bacana. construindo isso.